O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam, sem cessar, a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos muitas pessoas aqui e viemos de muitos lugares, de muitas cidades diferentes, de muitas cidades distantes. Mas em todas as nossas cidades deve ter uma coisa que é uma imagem comum para nós, que nós podemos entender ou nós podemos ilustrar a liturgia de hoje. Em todas as nossas cidades, geralmente na parte central, deve existir lá uma casa muito antiga, daquele tempo ainda que se construía com tijolos largos, uma casa de paredes grossas, uma casa que tem janelas e portas de madeira, uma casa que tem uns enfeites assim nas portas, nas janelas. Mas hoje essa casa está abandonada. Geralmente essas casas ficam abandonadas, tem um terreno grande. Depois alguém tem uma ideia de vir demolir aquela casa e construir alguma coisa nova naquele lugar. Quando essa casa foi construída, há muito tempo atrás, ela era uma casa bonita, era uma casa que foi construída com muito carinho, com muito zelo. O construtor dessa casa, ele gastou tempo, gastou material de boa qualidade, ele fez um bom serviço. E ali nessa casa morava uma família se mudou para essa casa e viveu ali durante muito tempo. Nessa casa foram celebradas festas de aniversário, de nascimento, foram celebrados casamentos, foram celebradas bodas de casamento e muitas outras festas foram feitas ali. Mas com o tempo, as coisas vão mudando, a família vai mudando para outros lugares, as pessoas vão se afastando,
e a casa vai ficando muito grande. Aquelas salas grandes, aquelas salas largas, os quartos, tudo isso vai ficando muito vazio. Então as pessoas se mudam. E como aquela casa era difícil de limpar, era difícil de fazer as coisas, então ela fica ali fechada, ela fica abandonada. Quando a gente passa do lado dessa casa hoje, a gente vê que o mato cresceu, a gente vê que tem sujeira, tem aqueles papeizinhos que o pessoal joga com oferta do supermercado, tem um tanto daqueles papeizinhos jogados por ali. A gente olha para essa casa e a gente percebe que ela perdeu a cor, ela perdeu o brilho, as paredes começam a descascar, às vezes até arrancar alguns pedaços da parede, as portas começam a perder a cor, e essa casa fica ali, naquele lugar. E todo mundo passa, olha, mas ninguém mais se importa com aquela casa. Mas aí vem alguém, uma pessoa que tem um olhar diferente, e olha para essa casa e fala: dá para restaurar, dá para fazer esta casa ficar bela novamente. E essa pessoa então compra aquele terreno junto com aquela casa, e novamente ele emprega o seu esforço, o seu dinheiro para restaurar aquela casa, para fazer aquela casa voltar a ter vida. Então uma família se muda para essa casa, e quando essa família se muda, vêm as crianças, e o pessoal da casa gosta de flores, a mulher, a dona da casa gosta de flores. Ela planta um jardim, ela cuida das rosas que estão ali, das outras flores que ela planta. E a casa volta a ter brilho, a casa volta à vida. A casa parece que tem um coração que bate novamente. Essa história, essa imagem, ela é a imagem da história do povo de Deus. Essa história é a imagem da história de cada um de nós, da vida de cada um de nós. Deus é o construtor dessa casa. E Deus, quando constrói, Ele faz algo muito belo, Ele faz algo muito digno, Ele faz algo que é perfeito. Ele emprega o seu tempo, o seu trabalho, o seu amor, Ele coloca nessa casa todo o seu amor. Essa é a história do povo de Deus. O povo de Deus foi escolhido, o povo de Deus foi carregado, o povo de Deus foi levado, e para esse povo foi dada uma terra prometida, a terra que o povo tanto esperava, tanto sonhava. Mas aí esse povo se esqueceu de Deus, e esse povo entrou no exílio. Esse povo somos nós, que esquecemos de Deus e também entramos no exílio. Esse povo foi levado para uma terra distante, esse povo parece que estava abandonado, e esse povo vivia o sofrimento da desolação. O exílio para o povo de Deus foi esta grande desolação, longe da sua terra, longe da sua casa, longe da sua possibilidade de amar a Deus e de servir a Deus ali. Por causa do pecado, por causa da enganação, esse povo adotou outros ídolos, recebeu outros ídolos e passou a adorar outros ídolos. Esse povo somos nós. Esse povo somos nós que vivemos não um exílio geográfico, mas vivemos um exílio existencial, uma dor profunda na alma, uma dor profunda de quem, não conhecendo o seu Criador, perde o sentido da vida. A falta de sentido da vida é um dos grandes males do nosso tempo, e a consequência disso são muitas doenças que vêm junto: a depressão, o ativismo, o consumismo, o egoísmo e tantas outras realidades que vêm por consequência desse desconhecimento de Deus,
Deus não faz mais parte da vida do seu povo. Deus não faz mais parte da vida de muita gente que caminha, que vive a sua vida numa desolação e por isso precisa encontrar sentido nas pequenas coisas da vida. Quantos jovens procuram o sentido da vida, procuram encontrar um pouco de alegria, um pouco de prazer nas drogas, na vivência de uma sexualidade desenfreada, na vida gananciosa de sempre ter e sempre ter mais. Como se precisa comprar as coisas hoje em dia, como é preciso ter as coisas, e tendo essas coisas, parece que nós encontramos, ou parece que as pessoas encontram um sentido para a sua existência. Mas tudo isso que vem muito fácil, também vai muito fácil. E aquilo que satisfaz a vontade, o apetite, os sentidos hoje, não satisfaz mais amanhã. E é preciso começar de novo, a comprar de novo, a acumular de novo, a juntar de novo as coisas para dar sentido a este vazio existencial na alma do homem. Uma casa vazia sem vida, sem coração. É isso que muitas vezes nós encontramos. É isso que muitas vezes nós vamos vivendo, como casas vazias, vazias da presença, da graça de Deus, vazias do amor de Deus. As consequências disso estão por todo lado. O que é a guerra? A guerra é fruto da violência, mas não só de uma violência das armas, a violência que está dentro do coração do homem. Porque uma vez que esta casa está vazia da presença de Deus, ela se enche com a presença do mal. Ela se preenche com a presença do mal e leva às atitudes, às ações que são colocadas à nossa vista. A violência do mundo é fruto disso, casas vazias. Deus, Ele não se esquece dessa casa. Deus não se esqueceu do seu povo. E se o povo virou as costas para Deus, se o povo deixou de amar e adorar a Deus, Deus não deixou de amar o seu povo. E é exatamente por isso que Deus volta para tomar posse daquilo que é seu. O que é a reconquista? A reconquista é a tomada de posse de Deus sobre a vida daquilo que lhe pertence. Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, e Deus não vira as costas para o seu povo, mas Ele volta para tomar posse do seu povo, Ele volta para devolver a vida, Ele volta para devolver o sentido. Quando nós lemos o livro de Daniel, mas também a primeira leitura de hoje, falava desse pastor que vem para resgatar as ovelhas. E no livro de Daniel nós vemos como apenas um pouco de gente permaneceu fiel a Deus. É interessante como que de um pouquinho de gente, de apenas algumas pessoas que se mantiveram fiéis a Deus, Deus realiza uma grande obra. Alguém pode dizer assim, mas o que adianta você ir no encontro do exército de São Miguel, se na sua família tem tantos problemas? O que adianta você fazer as suas orações, pedir, você rezar a Deus, você elevar a Deus as suas preces, se as pessoas que estão à sua volta não fazem isso? Mas é a partir desta pequena fidelidade, é a partir deste pequeno resto, que Deus começa a grande reconquista do povo de Deus. A fidelidade dos pequenos nunca será esquecida, ao contrário, a fidelidade dos pequenos será glorificada, porque Deus não deixa vazias as nossas esperanças, Deus não abandona o seu povo. E por isso, aquela pessoa que passou diante da casa e olhou e disse, aqui é possível novamente morar uma família.
É Deus que passa nas nossas vidas e diz: aqui sim é possível estar presente novamente. Aqui é possível sim devolver a vida e o sentido da vida a essa pessoa. A ação de Deus é maravilhosa, porque a ação de Deus parte daquilo que parecia não ter mais jeito. Essas casas antigas, quando alguém olha, diz assim: tem que colocar abaixo, tem que jogar tudo para baixo para construir algo novo. E Deus não fala assim: essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais saída. Deus olha e diz: essa pessoa tem que ser reconquistada. E para reconquistar a cada um de nós, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus para restaurar aquela imagem, aquela semelhança que o pecado havia destruído. Deus enviou o seu Filho para que no mistério da cruz devolvesse vida, sentido de vida à nossa vida, à nossa existência. A grande reconquista, ela está continuando, porque ela já recomeçou, ela já iniciou em Cristo. Então, quando nós falamos hoje de reconquista, de um movimento de reconquista das pessoas, nós não estamos falando de uma reconquista de espaços. Não é para ter mais lugares, não é para ter mais espaço, não é uma reconquista de política. Nós não estamos falando de política, nós não levantamos uma bandeira política, nós não estamos falando de uma reconquista cultural, nós não estamos falando disso, mas estamos falando da reconquista de corações, de pessoas que querem louvar a Deus. E o caminho da reconquista, ele começa dobrando os joelhos. O grande movimento de reavivamento da fé que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo, isso quando a gente olha, a gente vê, a gente sente a alegria das pessoas que querem celebrar a sua fé, que querem viver a sua fé. Quantas pessoas aqui de tantos lugares diferentes, que vieram com sacrifício, que vieram de caravanas, que vieram de ônibus, que vieram às vezes de carro, mas fazendo um grande sacrifício para estar aqui, e já na segunda-feira voltam à vida normal. E por que vieram aqui? Porque queriam celebrar a sua fé. São corações resgatados e corações que Deus vai usar para resgatar outras pessoas. Esse é o movimento do Exército de São Miguel. Esse é o movimento da grande reconquista. É um movimento de uma batalha, e uma batalha que se trava nos corações, uma batalha que não se trava com as armas, mas a nossa arma é a oração, a nossa arma é o terço, é o Santo Rosário, a nossa arma é a cruz de Cristo, a nossa arma é a nossa fé, uma fé que não se deixa calar, que não se deixa consolar, mas uma fé que sob a liderança de São Miguel, avança num campo de batalha que é a realidade do mundo. Mas se nós reconstruíssemos apenas a nossa casa, e ficássemos felizes apenas por isso, nós poderíamos dizer que a nossa fé é egoísta, porque nós estaríamos pensando só na nossa casa. Bom, eu restaurei a minha casa, eu refiz a minha casa está bonita, está tudo resolvido. Não, esse movimento tem que chegar a outros, e uma casa sozinha fica perdida, mas uma casa que ao lado tem uma outra casa, e nessa outra casa também se faz uma restauração, já são 2 corações batendo, 2 vidas restauradas. E se do outro lado também se fizer isso, isso fica mais bonito ainda. E aí nós vamos multiplicando. E aí nós não temos mais uma casa, nós temos uma vila,
nós temos um bairro, nós temos uma cidade, nós temos o mundo, nós temos a igreja. A igreja é este grande sinal, e é ali que cada um de nós, como parte deste grande exército, temos que levar adiante esse movimento da reconquista, que começa com os joelhos dobrados, com a oração, e que vai se espalhando, vai mostrando a beleza do amor de Deus que se faz presente. Essa casa restaurada é a casa que dá glória a Deus, é a casa que louva a Deus, é a casa que não caminha sozinha, mas que se deixa conduzir por Deus. E é isso que nós queremos nesse tempo, deixar que as nossas vidas sejam guiadas, sejam conduzidas pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Deus quer reconquistar o seu lugar em nossa vida. Tenhamos ouvidos de discípulos, tenhamos ânimo de discípulos, abrindo as nossas casas e deixando que Ele seja, de fato, o Senhor da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.